Título 2º das licitações, capítulo I do processo licitatório, art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: i. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Segunda, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Terceira, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Quarta, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: i. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Segunda, os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. Das licitações internacionais, art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Primeiro, quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Segundo, o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o primeiro deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Terceiro, as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Quarto, os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Quinto, as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. Sexto, observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 desta lei. Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para i. bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Segunda, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Primeiro, a margem de preferência de que trata o caput deste artigo e será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso I do caput deste artigo. Segunda, poderá ser de até 10%, sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou segunda do caput deste artigo. Terceira, poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Segundo, para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20%. Terceiro, vetado. Quarto, vetado. Quinto, a margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade
quantidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior, e a quantidade a ser adquirida ou contratada, ou segunda, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Sexto, os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Sétimo, nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal. A licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Terceira, o desatendimento de exigências meramente formais, que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Quarta, a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. V. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Sexta, os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Sétima, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Regulamento. Primeiro, o plano de contratações anual de que trata o inciso 7º do caput deste artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Segundo, é permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ISP Brasil. Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Parágrafo único. A publicidade será diferida, e, quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Segunda, quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 desta lei. Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, segunda vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital da licitação. Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, e autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Segunda,
empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador. Acionista ou detentor de mais de 5%, do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Terceira, pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Quarta, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. V. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si, Lei 6.404 de 2015, artigo 243 primeiro são coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009. Segundo, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Sexta, pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Primeiro, o impedimento de que trata o inciso 3º do caput deste artigo. Terceira, pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Segundo a critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e segunda do caput deste artigo, projeto básico e executivo, poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Terceiro, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Quarto, o disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. Quinta, em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional. Não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidoneia nos termos desta lei. Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: e comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Segunda, indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Terceira,
Admissão para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado, e para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado. Quarta, impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada. V. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Primeiro, o edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10%, 10%, a 30%, 30%, sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Segundo o acréscimo previsto no primeiro deste artigo, não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Terceiro, o licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo. Quarto, desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Quinto, a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando e a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. A Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. Segunda, a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Terceira, qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas. Quarta, o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: I. Preparatória. Segunda, de divulgação do edital de licitação. Terceira, de apresentação de propostas e lances quando for o caso. Quarta, de julgamento. V. De habilitação. Sexta, recursal. Sétima, de homologação. Primeiro, a fase referida no inciso V, habilitação, do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos terceira, apresentação de propostas e lances, e quarta, julgamento, do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Segundo, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Terceiro, desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4º, julgamento, do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Quarto, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar,
como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Quinto, na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que refere o segundo deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Sexto, a administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, como condição para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Segunda, conclusão de fases ou de objetos de contratos. Terceira, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Capítulo 2º da fase preparatória, seção I. Da instrução do processo licitatório art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7º do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. E a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar, que caracterize o interesse público envolvido. Segunda, a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência. Anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Terceira, a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Quarta, o orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. V. A elaboração do edital de licitação. Sexta, a elaboração de minuta de contrato quando necessária que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Sétima, o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Oitava, a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Nona, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. X. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. X. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei. Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, segunda vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Primeiro, o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: descrição da necessidade da contratação considerado o
Problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Segunda, demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Terceira, requisitos da contratação. Quarta, estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras. Contratações, de modo a possibilitar economia de escala. V. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Sexta, estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Sétima, descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica quando for o caso. Oitava, justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Nona, demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. X. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. X. Contratações correlatas e ou interdependentes. 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável. 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Segundo o estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, 4ª, 6ª, 8ª e 13 do 1º deste artigo e descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Quarta, estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Sexta, estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Oitava, justificativas para o parcelamento ou não da contratação. 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. E, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Terceiro, em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Art. 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Segunda, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal, por todos os entes federativos. Terceira, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Quarta, instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência de contratos,
padronizados de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. V. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Primeiro catálogo referido no inciso 2º do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Segundo, a não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2º do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso 4º do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Terceiro, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, Building Information Modeling BIM, ou tecnologias, processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Regulamento. Vigência a. Primeiro, os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Segundo, a partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o primeiro deste artigo. Terceiro, vetado. Art. 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, audiência pública presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados que poderão formular sugestões no prazo fixado. Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo. Primeiro, a matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Segundo, o contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Segunda, a possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Terceira, a contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Terceiro, quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Quarto, nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos
supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos, as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Primeiro, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não, e composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel, para consulta de preços ou no banco de preços em saúde. Disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNSP, segunda, contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Terceira, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Quarta, pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. V. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Segundo, no processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, BD, de referência e dos encargos sociais, ES, cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: e composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, SINAPI, para as demais obras e serviços de engenharia. Segunda, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Terceira, contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços. Observado o índice de atualização de preços correspondente. Quarta, pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Terceiro, nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Quarto, nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos primeiro, segundo e terceiro deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Quinto, no processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do segundo
segundo deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário e o anteprojeto permitir. A estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do segundo deste artigo, e composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, SINAPI, para as demais obras e serviços de engenharia, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Sexto, na hipótese do quinto deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Segunda, vetado. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação. Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Primeiro, sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Segundo, desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matéria-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Terceiro, todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Quarto, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Quinto, o edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental. Segunda, realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Sexto, os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta lei, terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Sétimo, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com database vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Oitavo, nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais.
Segunda, repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Nono, o edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica. Segunda, oriundos ou egressos do sistema prisional. Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Segunda, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Primeiro, a margem de preferência de que trata o caput deste artigo será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso I do caput deste artigo, bens manufaturados e serviços nacionais. Segunda, poderá ser de até 10%, sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou segunda do caput deste artigo. Terceira, poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Segundo, para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal. A margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20%. Terceiro, vetado. Quarto, vetado. Quinto, a margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais, aos serviços nacionais, se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior a quantidade a ser adquirida ou contratada, ou segunda, aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Sexto, os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles, por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Sétimo, nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Art. 27. Será divulgada em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26 desta lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas,